Boa tarde, amigos, donos da Bola RS desta terça-feira no ar, Band TV para todo o Rio Grande do Sul, live do YouTube também à sua disposição, uma live consagradíssima, com uma audiência gigante. Este canal, os donos da Bola RS, crescendo, esmerilhando a concorrência com uma repercussão gigante deste debate esportivo. A gente já vai colocar a enquete interativa no ar, mas antes a informação. O Grêmio criou ontem uma solenidade para confirmar a renovação de contrato de Jeromel. E tem o Kahneman nesse pacote. Como fica, senhor Taigor Jank? Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti, todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. Ontem o Grêmio fez essa solenidade, como tu te referiu, Meneghetti, a renovação do Jeromel, que já havia sido confirmada a partir do momento em que o árbitro apitou o início da partida contra a Chapecoense. O Jeromel ativou uma cláusula automática que renova o seu contrato para o ano de 2023. Mas ontem, na reapresentação, o Grêmio fez uma solenidade, uma entrevista coletiva do zagueiro Pedro Jeromel falando sobre a sua renovação. E a gente ouve o zagueiro, capitão e ídolo do Grêmio falando sobre mais uma renovação de contrato, mais uma temporada dele confirmado no Grêmio. Não, com certeza, eu vou encerrar minha carreira no Grêmio, estou renovando agora mais um ano aí e espero terminar minha carreira aqui, porque é o lugar onde eu fui muito bem recebido desde que eu cheguei. E quando eu tive a possibilidade de vir para o Grêmio, minha carreira foi pautada por 10 anos lá na Europa, ninguém me conhecia aqui no Brasil. Até meus 30 anos eu nunca tinha ganho um título. Aí eu continuei trabalhando, tive a possibilidade, como eu disse na primeira pergunta aí, de ser campeão em 2016 com o Grêmio, em alavancar minha carreira. Com 30 anos eu fui convocado para a Seleção Brasileira, tive a felicidade de jogar uma Copa do Mundo. Então acho que meu exemplo é muito bom de ser seguido para os mais jovens, para não desistir nunca, para seguir acreditando nos seus sonhos. E tudo isso, esses títulos, a Seleção Brasileira, quem proporcionou foi o Grêmio. Então eu tenho sentimento de gratidão, já tive inúmeras ofertas e propostas para sair, mas ficar aqui eu tenho certeza e hoje posso falar, mesmo a gente estando na situação que está, que foi a melhor decisão que eu tomei. Este Jeromel, renovado com um contrato garantido para a próxima temporada, Meneghetti. Já a situação do Kahneman ela é um pouco mais complexa. As negociações pela renovação contratual do zagueiro, que também se encerra o seu vínculo no final desse ano, elas foram paralisadas enquanto o Kahneman se recupera da lesão que tem e já a partir das próximas semanas ele deve voltar ao gramado. Voltando a jogar, o Grêmio retoma as conversas. A conversa inicial era de interesse do Grêmio em renovar, mas tem um ambiente político que fala nessa história. O presidente Romildo Bolzan Júnior não será o presidente na próxima temporada e uma renovação contratual impactaria na próxima gestão. Deverá haver um contato com os candidatos, Meneghetti, para definir se avança ou se não avança pela renovação do Kahneman. Boa, Taigor. E em cima disso temos uma enquete interativa, estamos convidando todo mundo para participar. É na nossa live do YouTube, aba Comunidades. Vá lá, vote e participe conosco. Se tivesse que renovar com apenas um dos dois, famosa escolha de Sofia, com apenas um dos dois, com quem você renovaria? Com Jeromel ou com Kahneman? E eu agrego aqui a informação que o JB nos trouxe, questão de 2, 3 semanas atrás, de que esses dois jogadores juntos equivalem aí a mais de 20% da folha de pagamento do Grêmio. Jeromel e Kahneman, mas também jogam, na minha opinião, muito mais do que 20% do que o time do Grêmio atualmente. Eu vou querer falar de novo do abatimento do presidente Bolzan, mas esse não é o fato mais importante. Jornalisticamente, o fato mais importante é Jeromel. E parabéns ao Grêmio, que criou um evento, deu solenidade para isso. Não bastava a cláusula automática, ele jogando 60% dos jogos. O Grêmio fez uma entrevista coletiva, botou o Jeromel para falar, um dos maiores zagueiros da história do clube. Isso é muito bacana. O que é isso aí, o Ribeiro Neto? Ele tá dando para dar um pau no Então Jeromel, assim, ó, tá pedindo espaço. E eu quero debater sobre a nossa enquete interativa, convidando Baldasso, Ribeiro, César, JB, e o Ribeiro tá inscrito há 1h30 mais ou menos. O César já tá bravo. O César tá bravo antes do Ribeiro. Ele já tá bravo com o que ele não ouviu do Ribeiro Neto. Assim, ó, ontem, eu vou contar um bastidor, tá? Ontem eu fui na Arena. Fui no CT, mais precisamente. Fui lá assistir o treino, tomar um cafezinho com a galera do Grêmio. Tá em casa, né? Tá em e tal. casa. Não, eu sou muito bem recebido lá, diga-se de passagem, o Nós Baldassinho. sabemos. Hã? Nós sabemos, vai. E aí eu fui lá ver o treino. Quando a gente chega, o Igor Pova, competentíssimo assessor de imprensa do clube, chegou e botou uma camisa com escrita Jeromel 2023. E aí todo mundo entendeu, a coletiva do Jeromel vai ser porque ele vai renovar o contrato. Eu tirei uma foto e eu botei no meu Instagram. Todas as pessoas, 100%, inclusive Chico Garcia, que nos assiste todos os dias. Ele acaba o programa do lá, que é o Jogo Aberto, que ninguém assiste quase, né? E vem ver o Donos da Bola. E o Chico Garcia disse assim, para delírio de Ribeiro Neto,
Todo mundo disse assim, Ribeiro pira, Ribeiro enlouquece. 100% das pessoas que comentaram na publicação era porque todo mundo já sabe. Agora, o que você vai ouvir é Ribeiro Neto falando mal de Jeromel. É um espaço que a gente tem aqui. Acho que ele vai falar mal do Kahneman hoje. Pode ser. Ou dos dois. Não, eu vou decepcioná-los. Eu não tenho nenhuma bronca. Pelo contrário, eu acho que está muito bem, merecido. Né? Jeromel tem que ficar, não há dúvida nenhuma. Mas O problema é que, da forma como foi feito, onera em demasia o clube sem ter uma certeza do custo-benefício. Por que isso? Como assim, cara? Eu vou me Tu não explicar. tá vendo o Jeromel jogar? Como é que tem sido o custo-benefício até O agora? custo-benefício ele joga na Série B com um calendário que o Grêmio não terá ano que vem, Sim. contra adversários que o Grêmio não terá ano que vem. Eu lamento te E informar se que, for- que ele pode jogar agora, né? Não tem outra coisa Tá para jogar. bem, Né? tá bom, beleza. Mas ele falou isso, tá? Tá. Que o Ribeiro falou, o Jeromel falou. Então, assim, ele vai, e infelizmente, ele é um jogador que vai fazer, ou já fez 36 anos? 36, dia 21 de setembro. Então, 37, 37 perdão. em setembro. Dia 21 de setembro. Então, tá, ele vai 37. fazer 37 anos. E assim, ó, é Que muito grave difícil. isso, né? É O muito cara difícil. fazer aniversário de 37, coisa horrorosa. Eu lembro do Mauro Galvão, Coisa. jogando no Grêmio campeão com 39. Pois é, Vamos aí lá. é que está. E eu estava pensando nisso, Beneguete, saiu um pouco de fumaça, inclusive, né? E eu sei que as pessoas não gostam de ouvir isso, que é impopular. Mas, infelizmente, alguém tem que fazer isso. E eu me permito analisar isso aí. Se fôssemos pragmáticos, nós poderíamos colocar na balança nessa enquete aí. O Kahneman tem uma idade e um potencial físico. Eu não sei quantos anos tem o muito Kahneman. mais, 31. Quantos? 31. 31. Muito mais relevante. 31 anos tem o Kahneman. Tu tá escolhendo o Kahneman, então, é isso? Só- É que vou uma hora chegar tem lá. que acabar, tua tese, né? Uma hora vai ter que acabar. Vamos lá. Eu não viu, comandante O Davi Mota que tem o voltou. Apresenta o Brasil, gente, às 4 e antes tem o Alejandro Malo, 1h30, Tá. aqui na programação Então, da Band. assim, Depois é o Banco de pragmaticamente, Cidade. o Kahneman seria o jogador a ser renovado por esse valor estratosférico. Mas o Kahneman tem uma dificuldade clínica que salta aos olhos. Então tem que renovar com nenhum. O Jeromel, ele está bem. Peraí, só um está pouquinho, bem só um pouquinho, fisicamente. desculpa, eu vou ter que interromper porque tua tese tá um bife. Que dificuldade clínica tem o Kahneman Sabe que salta quantos aos olhos? jogos o Kahneman Não, ele fez jogou? uma cirurgia e ficou parado 4 meses. Não. Se recuperou, voltou, teve uma lesão Meneghetti, muscular num Meneghetti, treinamento num sábado vou pela manhã usar- dos não relacionados. vou usar Mas que a minha dificuldade memória. clínica. Tu virou médico agora, parabéns. Não. Eu tento ser até tem nome de racional. médico, Dr. Francisco Eu vou usar Ribeiro. João Batista Filho, que é mais jovem do que eu e tem uma memória muito mais privilegiada. Nós já fizemos esse cálculo. Em primeiro lugar, Não, não é esse o cálculo. Tu senhor está dizendo que ele tem dificuldade clínica. Essa é a minha divergência. Não, ele tem. Dificuldade clínica? Nos últimos 3 anos, o Kahneman jogou muito pouco. Muito pouco. O dado, ele não pode ser mudado. Aí, assim, ó, Ribeiro, primeira questão de todas. Quero dizer que tu não me decepcionou. A tua tese foi Ribeiro Neto como 95% das teses dele. Tudo Furado. bem, não teve nenhuma Furado. decepção aqui. Você não Primeiro disse ponto. nada ainda. Tá, só eu vou colocar. O dado, o fato, ele precisa ser colocado. Nos últimos 2 anos e meio, Jeromel e Isso Kahneman não é jogaram dificuldade clínica. 29% das Isso partidas. não é dificuldade clínica. Juntos, tá? Você Agora, diz- pergunta. o que A é melhor dificuldade dupla da clínica? América- Quando tu fala de dificuldade clínica, teve o Rodrigo Dourado quando voltou a jogar. Ele teve uma dificuldade clínica O Moledo e tá demorou tendo. a voltar a jogar. Moledo Isso é uma tá dificuldade clínica. Ribeiro, Lesão é clínica. Posso- Lesão é não é físico, é clínica. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quem é o melhor zagueiro do Grêmio nos últimos 3 anos? Jeromel. Kahneman. Então não interessa o quanto eles estão jogando. Mesmo assim, eles são os melhores. Aí é que está. Ou é o Bruno, ou é o Bruno Alves esse, que joga todos os jogos. O comandante Tá do voltando programa, lá, Meneghetti. tu abriste o programa, né, festejando, né? Não é nem festejando, eu errei, tá? Mas ressaltando, eles vão custar 20% da folha, mas vale. Né? Claro que vale. Eles são 20% do time, mas vale. Só que eles jogam 20% dos jogos dos últimos 3 anos. o Jeromel não. O Jeromel não. O Jeromel tá com 30 jogos Só um pouquinho, consecutivos. só um Aí não. pouquinho. Tu tem que separar A um do outro. dupla Jeromel, tu falasse da nenhuma dupla dupla. Jeromel e Kahneman. Quanto Não, não, por cento nos últimos 3 anos? 29%. 29%. Sim, mas não é, Porque Não vocês existe esse estão cálculo. ganhando. Não existe esse Tanto. cálculo de pegar um jogador, um ponteiro e um centroavante e dizer, juntos eles jogam 30 e 30 interessa. Avalia um e avalia o é o outro. que Não. sustenta. Não, então, não é o que maior sustenta. dupla. Ribeiro, para um pouco. Deixa as outras pessoas falarem no programa, mas que saco. Ribeiro, pelo amor de Deus, cara. Nenhuma dupla no Brasil consegue jogar a maioria dos jogos no ano. As duplas se desfazem por cartão amarelo, por lesão. Toda dupla é assim, cara. Vocês estão sustentando uma tese absurda. Tem que vir eu, Colorado, aqui pra dizer isso. Não é? César, Vamos vamos lá, lá. César. Deixa o 29%. César falar. César, por favor.
Eu queria primeiro que a pergunta, aí entrando na enquete, a pergunta é uma pergunta muito difícil para todo gremista responder, porque é uma escolha de Sofia. O Grêmio tem um carinho gigante pelo Jeromel, um carinho gigante pelo Walter Kahneman, e ambos representam, com certeza, da era moderna, uma das 3 duplas mais importantes da história do Grêmio, da era moderna, com certeza, campeões da América. Agora, essa referência e essa necessidade de a gente ter de discutir os dois, eu peço que a gente discuta os ruins. Eles são jogadores diferentes, diferenciados, que têm o carinho do torcedor, que têm empatia com o torcedor. Por favor, Jeromel e Kahneman representam o bom do Grêmio, o lado positivo, o lado vitorioso. Não discutam eles. Tentar criar algum tipo de subsídio para não ter os dois é fazer, ou tentar criar debate onde não tem. O Ribeiro ficou 6, 7, 8 minutos discutindo e eu até agora não consegui saber o que ele pensa. Então, Jeromel e Kahneman, eu até trato, Meneghetti, se tu me permites, eu trato com um só. Eles representam uma era vitoriosa e eles precisam permanecer em 23, que vai ser um ano muito difícil para o Grêmio. Vem, JB. Eu vou tentar ser o meio termo de todos aqui, tá? Os dois vão renovar, acho que é justo que fiquem e tudo mais, mas aí assim, ó, o Ribeiro, embora nas dificuldades que ele tem de comunicação, de tentar dar um pau, porque assim, Ribeiro, todo mundo sabia que tu ia criticar e tu criticou. Analista da tua bem. capacidade de Mas tudo bem. comunicação. O Ribeiro ele falou... Ele estava chamando de valores cognitivos baixos, né? Não, ele falou dificuldade de comunicação. Que eu não identifiquei ainda, tá? Não O identifiquei. César, Obrigado, chefe, obrigado. É que assim, ó, só eu sou taxado, é que eu tenho uma comunicação um pouco mais clara e direta, tá? É uma virtude minha, inclusive no meu canal de YouTube lá, o JB Filho Repórter, se você ainda não é inscrito. Tô precisando de umas inscrições, o mês começou baixo aí. Mas o César acabou de te dar um pau elegantemente, porque o César é um cara elegante, mas ele deu um pau no opinião do Ribeiro. Mas acontece que ele começou com o errado. Ele falou, precisamos falar deles de um só. E deles, um só, nos últimos 3 anos, não jogaram a maioria que tu quer. Eles jogaram 29% dos jogos. Ontem, Dado o Paulo do Ribeiro Neto, segue a tua Tá. tese. Ontem o Jeromel falou rigorosamente a mesma coisa que o Ribeiro Neto, de uma maneira um pouco diferente. Por quê? O Jeromel admitiu que ele não jogou muito ano passado, que ele tem jogado pouco, que esse ano só que ele falou, ó, é que eu tive uma lesão no tendão, que eu rompi o tendão, e uma fratura no pé. São questões diferentes de musculares e isso me depõe a meu favor, dizendo, ó, é uma coisa que qualquer atleta de 18, 19, 20 anos pode ter. A outra questão que ele disse, ele sabe, ele falou exatamente isso, ele sabe que esse ano é atípico, que ele não vai ter o ano que vem 5 dias para recuperar a cada partida e ele não sabe como é que vai ser o ano que vem. Então assim, outra coisa que o Ribeiro Neto tinha pontuado. E mais uma última questão aqui, uma última questão sobre custo-benefício. O Jeromel, que é um cara acima da média, intelectualmente, contou ontem na entrevista, eu estava lá, ele falou, quando caiu para a segunda divisão, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para o presidente, tu conta comigo, tu tem como me manter? E o presidente disse, não, eu conto contigo, eu quero ficar contigo. Então ele ficou aliviado. Ou seja, o próprio Jeromel sabia que talvez o Grêmio não tivesse condições de bancá-lo. Então assim, só para colocar o Ribeiro Neto, de alguma maneira, alguns dos pensamentos dele são colaborados com o Jeromel. Não se aproveita nada. Deixa eu só dizer o seguinte. Em determinado momento... Aí quando o Baldasso fala que não se aproveita nada, ninguém recrimina. Em determinado- Quando o JB critica, aí olha o JB falando mal do coleguinha. Em determinado momento, neste programa, há muitos anos, o programa era melhor, inclusive, que hoje, porque algumas pessoas não estavam aqui. Em determinado momento neste programa, eu disse o seguinte, acabou a era Índio e Bolívar no Beira-Rio. Porque eles não rendiam mais o mesmo que eles rendiam juntos em outra oportunidade. Este é o grande pecado que esse programa está cometendo e me admira que quem o esteja fazendo é alguém tão experiente quanto o Ribeiro Neto. O Ribeiro Neto tem na sua memória o que já foram Jeromel e Kahneman juntos. E eles formaram a maior dupla de zaga da história do Grêmio, né? Eles não são mais os mesmos, nem perto disso. Nem clínica, nem física e talvez até nem tecnicamente sejam perto do que foram. Possivelmente eles sejam hoje 30% do que já foram. Como eram o Índio e Bolívar quando eu disse que tinha que terminar a era Índio e Bolívar no Beira-Rio. Eu me arrependi, porque o que veio depois da era Índio e Bolívar mostrou que era legal ter continuado com Índio e Bolívar, como o Grêmio tem que chegar à conclusão que 40% de Jeromel e Kahneman é melhor do que qualquer coisa que o Grêmio vai conseguir no mercado. Tá muito lindo, tá muito bonito. Só que eles vão custar 2 milhões por mês. Tirando isso, eu concordo 100% Concorda que contigo. caro é o ruim?
Concordo. cara é ruim, Concordo né? que o cara é ruim. Mas o caro tem que jogar. Porque se o caro não jogar, Mas o Jeromel tu tem tá a jogando. Ferrari na garagem Mas sem o Jeromel gasolina tá pra botar. jogando, né? Tá. O Jeromel tá com 30 jogos consecutivos. É que, Meneghetti, assim, ó, eu não acho que tem que. O Jeromel e o Kahneman vão seguir e tudo mais, tá? Eu só vou ponderar, mais uma vez, eu vou tentar ajudar o Ribeiro, embora ele não mereça, tá? Tu até aquela agora não conseguiu, tá? Mas vamos Não, lá. tudo bem, mas eu tento. Isso é verdade. Eu sou um cara. O teu esforço eu vejo. Eu sou um cara solidário. Também. Lembra quando a gente dizia assim que o Filipão tava mal, que as coisas não estavam acontecendo com o Filipão, que tinha que sair? Tu até não concordava, tudo bem. Eu você dizia, dizia, tal. A gente via que o Filipão não estava conseguindo fazer a limpa no vestiário que deveria e tudo mais. Na minha visão, o problema não foi tirar o Filipão. O problema foi trazer o Mancini, que era pior do que o Filipão. Se tu tem que tirar o Filipão, tu tem que trazer um melhor do que ele. Ou seja, o Jeromel e o Kahneman não estão conseguindo render o que se imaginou lá atrás, com desempenho e com assiduidade nas partidas. A única coisa que tu espera é que tu não traga Então, um zagueiro pior do que Em eles. cima disso, que é uma tese brilhante traz o tua, melhor. surpreendentemente brilhante, eu te pergunto o seguinte: quem é melhor que Jeromel e que o Grêmio consegue trazer? É que assim, ó, melhor que o Jeromel eu não sei, mas eu vou dar um exemplo, tá? O Inter tinha uma zaga Moledo e Cuesta, que começou a não render mais. O Inter agora trouxe Vitão e trouxe o próprio mercado que estão O rendendo. Inter não tinha mais a zaga Moledo e Cuesta. O Moledo parou 1 ano e meio. O Inter Tá, não, tinha mas tu mais a entendeu, zaga. Não, só não pra entendeu? gente- Tá errado. Tá. Não tinha mais a zaga. Por isso contratou os outros. Tudo bem, Não Valdaci, tinha. mas O que eu tô Moledo dizendo não é o seguinte, jogava assim como esse. Não, Um não ano jogava e isso. meio sem jogar, O Inter passou não o tinha. Moledo. O Inter sempre tinha uma zaga Moledo e Cuesta que era mega firmada e que chegou em algum momento a se discutir. Tinha Colorado que debatia que se era melhor que Jeromel e Kahneman. Isso aconteceu aqui em Porto Alegre. Não, foram eleitos a melhor dupla de zaga de um campeonato brasileiro quando estiveram juntos. E são muito bons zagueiros, não é? Só que o Inter foi lá e contratou, por exemplo, o Vitão, que é um bom zagueiro. O Inter contratou o Mercado, que está se provando um bom zagueiro. Então, assim, tu pode repor. Também ninguém é substituível na vida. Vai, César. É que a relação do Jeromel, o Jeromel está jogando muito bem. Isso sim. Então, quando tu pode manter, eu não estou dizendo que o Jeromel vai durar até os 50 anos, eu estou dizendo que neste ano, o Jeromel está jogando poucas partidas, então se monta um planejamento para ele jogar poucas partidas no ano que vem. Ele jogou todas, né? Ele jogou mais de 30, nós estamos na metade da temporada. Agora, discutir Jeromel, tu sabe qual foi o melhor zagueiro pela direita antes de Jeromel no Grêmio? O JB talvez tivesse naquela época indo ao Estádio Olímpico, ao Beira-Rio, não sei o que ele costumava frequentar, foi o Rivarola. O Rivarola. Adilson O Jeromel Rivarola. é fora de época. O Jeromel tu não descarta, tu não testa, tu não tenta. Jeromel ontem, a partir da coletiva dele, ele saiu do campo de futebol e entrou para a galeria dos maiores jogadores da história. Eu estou aqui porque eu vou recolocar o Grêmio na Série A. Eu estou aqui porque eu não deixaria o Grêmio nessa situação. Não coloquem o Jeromel numa discussão de um zagueiro melhor ou pior, pelo amor de Deus. A discussão é outra. César, eu só quero ponderar aqui, tá? Para esse programa não andar com uma fake news. É mentirosa a tese de que o Jeromel esse ano está jogando pouco. Paulinho acabou de me confirmar pelo ponto. De 38 jogos na temporada, ele jogou 33. Jogou 33 de 38. Então, o Jeromel, em 2022, está jogando. E é um dos melhores do time, é o jogador mais estável do time do Grêmio, com raros momentos de falha. Então, o Jeromel tem que ter, como teve, o seu contrato renovado, e isso tem que ser elogiado e saudado. Pronto. Avançando aqui só nessa questão do Kahneman, tá? A renovação do Kahneman, ela não vai... Ontem, foi uma pergunta do Marcelo Salzano. Marcelo Salzano, ele foi habilidoso, porque estava o presidente Romildo do lado esquerdo do Jeromel, abatido, tu tens razão, tem total razão. O Denis Abrão do lado direito do Jeromel, também com uma cara extremamente sisuda, fechada. E o Salzano perguntou assim, a renovação do Kahneman pro Jeromel. E o Jeromel disse assim, eu tenho certeza que nos próximos dias a renovação do Kahneman vai acontecer. Ele falou lá dos dois caras que vão renovar com o Kahneman. Sabe assim, tipo, o Jeromel falar isso numa entrevista coletiva é uma pressão gigantesca pros camaradas. Só uma coisinha, outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, o Grêmio tem uma convicção, e eu já ouvi isso numa entrevista recente do presidente, eu não lembro se foi aqui, se foi na Gaúcha, eu não lembro, ele falou em algum lugar, tá? O presidente disse assim, ó, pode ter certeza, nós temos tranquilidade de alguma maneira, porque o que o Kahneman ganha aqui, ele não ganha em nenhum outro clube do Brasil e da América do Sul. É verdade. Então, assim, o Grêmio está muito seguro com isso. O Kahneman, ninguém vai pagar o que o Kahneman ganha para ele aqui. Essa discussão de que no ano que vem o Jeromel não vai conseguir jogar todos os jogos, ela é inútil, porque ninguém vai conseguir jogar todos os jogos. O Inter, neste final de semana, vai jogar com time reserva contra o Fortaleza.
Não se coloca o mesmo time 2 vezes por semana. No ano que vem o Grêmio vai ter 2 jogos por semana e não um jogo por semana, como está tendo agora, em que o Jeromel tem jogado todos. O ano que vem o Jeromel vai continuar jogando, como se faz em qualquer time que alterna 2 competições. Vai ter time alternativo no momento, vai ter uma zaga num, uma zaga no outro, e assim vai ser. Fala, Ribeiro. Só para complementar, existiu em algum momento que tu falasse a questão política. Eu acho que esse não há nenhum problema. A renovação do Kahneman será, e já foi feita inclusive, como plataforma de campanha dos candidatos. Sim. Todos estão dizendo, não, meu time começa com o Kahneman. Então, E é por isso, inclusive, que o Grêmio vai renovar com o Kahneman. Politicamente Porque não tem o Denis Abrão, que eu acho que será o candidato da situação, se ele não renovar com o Kahneman, ele começa perdendo milhares de votos. O Tiger disse que talvez haja uma reunião para saber dos candidatos à presidência do Grêmio se eles querem renovar com o Kahneman. Não é para saber se querem renovar com o Kahneman, é para saber se pode ser presidente do Grêmio. Porque o que disser não quero renovar com o Kahneman não pode ser presidente do Grêmio. Fala, César. É que essa relação, eu só quero, que também me parece importante a gente salientar, o Grêmio no ano que vem terá um calendário muito parecido com esse ano. A única diferença é o tempo que vai ficar na Copa do Brasil. Nós acreditamos que o Grêmio vai subir, acreditamos. O número de rodadas é o mesmo. A logística da Série A, inclusive, ela é mais tranquila que a logística da Série B. As viagens são mais curtas, mais rápidas, porque tu joga praticamente em capitais. E aí nós temos a Copa do Brasil, com uma diferença que o Grêmio, é fato, foi eliminado na primeira rodada e não espera ser no próximo ano, mas é só isso que vai mudar, o calendário não tem muita diferença. Por exemplo, eventos sul-americanos, o Grêmio não irá participar em 2023, então até isso parece um argumento que ele se perde nele mesmo. Fala, JB. Não, Meneghetti, só ainda sobre a renovação do Kahneman, que, insisto, vai acontecer. O Grêmio, a gente trouxe aqui recentemente, o Dávila estava nessa conversa. O Klaus Câmara encontrou os repórteres um dia no CT e falou, olha, nós pré-agendamos, save the date. Não, o Diego Serri. Klaus Câmara. Nossa, Diego Serri. Resgatei o Klaus Câmara, um vamos abraço lá, para ele. Diego Serri. O Diego Serri encontrou os repórteres e disse, ó, nós fizemos um save the date para o final do mês de agosto para conversar sobre a renovação. Fizeram o quê? Salve a data. que Final de talvez, agosto, é moderno o isso. empresário do Kahneman vem, o Martin vem de Buenos Aires para cá, vai se sentar na sala da diretoria do gremista e negociar a renovação do jogador. Alguém vai perguntar, mas por que antecipa uma reunião 30 dias antes? O próprio Kahneman pediu para negociar só quando estiver jogando, que é normal, o jogador não quer negociar embaixo, ele quer mostrar o talento dele e a torcida fazer o clamor, ele ter barganha para renovar. Ele volta na metade desse mês e no final do mês eles renovam o contrato. Eu não acho que essa renovação do Kahneman vai ser assim tão fácil quanto está se colocando. Tá bem, eu não acho que seja assim. Daqui a pouco eu quero falar sobre a manifestação surpreendente, na minha opinião, do presidente Bolzan, ontem, nesse ato de solenidade do Jeromel. Mas antes, a gente vai agora fazer uma mudança aí de rumo para falar do Internacional. Tiger Jan, que tem uma dúvida. Afinal de contas, Tiger, quem o Mano vai escalar? Olha, Meneghetti, é a grande dúvida. No meio-campo, Maurício, Alan Patrick e Tyson, 3 jogadores que disputam uma posição no meio-campo do Inter contra o Melgar. O treinamento de hoje pela manhã não indicou o que Mano irá fazer. Ele separou os times em um trabalho de posse de bola bastante misturados, titulares e reservas. Maurício participou, Alan Patrick participou, Tyson também participou. O treino que vai definir quem vai ser titular contra o Melgar, Meneghetti, acontece amanhã em Lima. O Inter viaja hoje à tarde para a capital peruana, chega hoje à noite lá em Lima. Amanhã pela manhã treina lá e de lá à tarde vai para Arequipa, onde o jogo acontece na quinta-feira à noite. É nesse treino em Lima que o Mano vai decidir entre Maurício, Alan Patrick e Tyson. Eu não sei, Meneghetti. Eu não quero aqui demonstrar soberba, mas com 36 anos de profissão, eu me arvoro para dizer o seguinte, que treino antes do jogo, ainda mais um outro país, viagem longa, vai lá em Lima treinar, para depois pegar um avião, fazer 2 horas para ir para Arequipa, 2.300 metros de altitude, ele não confirma e não escala time, ele só serve para tirar algum jogador. Por exemplo, onde é que o Mano tenha na cabeça dele que joga o Tyson? Tyson chega lá, sentiu o desconforto do trabalho de segunda-feira, de terça pela manhã. O Tyson sentiu o desconforto, não dá. Isso sim. Mas o Mano já sabe quem vai jogar. O Mano já tem na cabeça dele, por todas as informações que ele colheu do time, como ele joga, o que ele tem que fazer, qual é a sua estratégia. Ele já definiu se é Maurício, se é Tyson ou se é Alan Patrick. Bom, chega lá,
O Alan Patrick, que daqui a pouco tá na cabeça do mano, ele assim, eu senti, professor, não fiquei à vontade, a minha lesão ainda tá me incomodando um pouquinho. Bom, então eu vou botar o fulano. Agora, na minha opinião, Baldasso, não é esse treino que vai definir o time do Inter. Não é isso. O Mano tem a ideia na cabeça e ela não passa só pelas questões de campo. As pessoas que estão assistindo, elas têm que ter noção de que nós não estamos aqui discutindo quem é o melhor meia do Internacional. Ninguém discute isso, é o Alan Patrick. O Alan Patrick é o melhor meia armador do Internacional, é ele que é o titular do Internacional. A discussão não é essa. A discussão é quem vai jogar lá, mesmo que o Alan Patrick esteja recuperado de lesão. Embora pareça lógico que o Alan Patrick, por ser o melhor, deva começar, eu acho que isso não deve acontecer. Primeiro, pela falta de ritmo de jogo do Alan Patrick, para voltar num jogo como esse, né? Pelo momento do Maurício, que vem de um jogo iluminado, e os técnicos respeitam quando acontece esse momento iluminado do jogador, eu tenho quase certeza que começa com o Maurício, o Alan Patrick e o Tyson ficam no banco, entram durante o jogo, o Alan Patrick e o Tyson começam o jogo do time reserva contra o Fortaleza no final de semana, e aí na volta contra o Melgar, aí sim, aí Alan Patrick retoma de vez a titularidade da meia armação do Inter. Ribeiro. Tá bom, pode ser. Eu acho que a leitura de vocês tá bem coerente e tal. E só acho que o Mano Menezes, e talvez a explicação seja essa, o brasileiro realmente virou coadjuvante. Porque, vejam só, contra o Atlético Mineiro, jogo pesado e tal, o Inter ligado e tal, ele não se furtou a botar o Wanderson, mesmo que o Pedro Henrique estivesse bem e numa questão física de ritmo de jogo muito melhor. Ele botou o melhor, talvez por quê? Para dar minutagem para o Wanderson jogar lá. Não, é óbvio que é isso. Entendeu? Né? O Wanderson é titular do Internacional, incontestável, né, Ribeiro? Então tá. Então assim, o Alan Patrick também é titular Mas tá incontestável. voltando de lesão, não jogou ainda. O Wanderson já vinha jogando. E já aí, jogou contra o Palmeiras. Tá bem, ele vai usar. Então eu estou lendo assim, ele vai usar exatamente o brasileiro que virou coadjuvante pro Internacional. Não virou. Entendeu? Para fazer minutagem, para o cara voltar ao time nos jogos eliminatórios. Eu acho que não é isso. Tá bem. Eu acho que Agora, porque a tua leitura tá errada. Eu acho que está muito cedo para o Inter abdicar do brasileiro. Não. Assim, Tu acha que está cedo, tu está com uma leitura errada e a tua participação no programa hoje ela beira o inqualificável. Porque assim, o Inter não abandonou o Campeonato Brasileiro. O Inter no Brasileiro tem a sua principal chance de conquistar uma vaga Libertadores da América e o Internacional ainda está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então não ouçam o que esse senhor acabou de dizer aqui, porque não condiz com a realidade. JB, quero te ouvir. Primeiro, antes de tudo, eu tenho que falar, né? Mais uma vez estão denegrindo, essa palavra até é politicamente incorreta, vou riscar aqui. Erro meu, peço desculpa. Estão falando mal de um coleguinha, e né, pode. É só quando o JB fala mal, que aí, ontem eu chamei os caras de topeiras no ar, ficou uma crise danada. Só porque chamou os colegas de topeira no ar. O resto estava tudo tranquilo. Mas eu tentando debater sério, vocês indo pra Mas se tu acha que é bacana chamar os teus colegas de debate topeira, chama de novo, não tem nenhum problema. Não, se tu acha que isso é legal, se tu acha que isso aí te acrescenta algo que faz bem pra ti, chama de novo. Se tu precisa disso, vai embora. Tá. Não tem problema. Ontem um cara me perguntou na rede social como é que eu me sinto sendo xingado todos os dias, levando dura todos os dias do Meneghetti. Falei, cara, mas do quê? São escolhas, é o que eu tenho atualmente, eu não posso... E ontem, quando eu cheguei em casa, a dona Lúcia Massa perguntou por que o JB anda tão agressivo contigo na TV e no rádio? E no rádio? Nos dois. Daí, é de manhã e de noite. Tem no WhatsApp também. Também tem no WhatsApp. Também só falta no e-mail agora. Falta no e-mail. Cara, assim, discordando amavelmente do Ribeiro Neto, tá? Discordando amavelmente do Ribeiro Neto. A entrevista do Sidney Lobo, ela foi elucidativa. E ela foi muito nessa linha de que, olha só, nós ainda temos chance. O Inter está a 1 ponto de G4. Do Palmeiras, eu não vou achar que dá. 9 pontos, acho improvável. Mas aí tem uma parte do Sidney que ele vai brilhante. E ele concordou com o que o JBzinho falou e ninguém aqui veio aqui concordar com o JB. Ele disse assim, nós só precisamos ser mais constantes contra times do meio e do final da tabela. O que eu tinha dito? O Atlético Mineiro não me preocupa. Me preocupa é o Avaí em casa. E isso é histórico do Inter. Então, assim, o Sidney falou isso. E ele foi lá e disse assim, dá pra jogar, nós só temos que ser mais constantes. Acho que o Inter, para brigar por uma 3ª, 4ª colocação do Brasileiro, vai retinho, parceiro. Vai retinho. Acho mais. Inclusive, vai estar na frente ou do Atlético ou do Flamengo. Um dos dois. O Palmeiras deve ser campeão brasileiro. Tu tá concordando comigo? Assim tu tá deixando o telespectador ou o seguidor completamente confuso. Desistir do brasileiro não é ser segundo lugar. Eu falei que o brasileiro era coadjuvante.
Quando tu diz Não, o segundo colocado e o terceiro do Brasileirão não são coadjuvantes, né? O que é então? O que é o título? Então, o título não Ribeiro, importa. é diferente do Brasileirão é coadjuvante. Eu acho que é diferente, Ribeiro. Tem uma diferença entre tu, Ribeiro Neto, opinar assim. Eu acho que o Inter é um coadjuvante no Brasileiro. Esta é uma opinião, tá bem. A outra opinião tua é assim, o Inter trata o Campeonato Brasileiro como um coadjuvante. É isso que eu não concordo. Mas tá fazendo isso nas escolhas mas uma do outra ano. competição eliminatória, o Inter está fazendo absolutamente certo. Não, César, vamos debater, vem, César. Mas eu estou atentamente aqui vendo. É enlouquecedor ficar desse lado aqui, mas faz parte do momento. Mas eu queria dizer o seguinte: é evidente que o Inter não largou o Brasileiro, pelo amor de Deus. Se o Inter vai para 2 mata-matas com um jogo no meio e faz, vamos lá, vamos criar uma outra figura então. O Inter vence 4-0 o primeiro jogo fora de casa. Vocês podem apostar que o jogo contra o Fortaleza muda de análise no que diz respeito à utilização de jogadores, única e exclusivamente por causa da viagem e do que vai poder fazer em Porto Alegre. O Inter está inteiro no Brasileiro e acredita, como todas as pessoas, que vai ter mais chance na Sul-Americana porque os adversários são mais frágeis. Agora, a gente está criticando a especulação. O Internacional vai jogar o Brasileiro para vencer o Brasileiro. Tu acha que não saiu o jogo domingo, dentro do vestiário, os caras não se encontraram? Não o que apareceu lá nos motivacionais entre eles e não disseram, gente, nós ganhamos desse time aqui desse jeito, nós podemos ganhar esse campeonato. É óbvio que isso está na cabeça das pessoas. Então, criticar a especulação e principalmente criar uma narrativa de que algo é diferente na cabeça das pessoas, eu não acredito muito nisso, não. O Tiger, aliás, o César falou aí dos bastidores, né, o que saiu em rede social. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Tiger? Isso, porque o Inter divulgou ontem o vídeo dos bastidores da vitória, goleada sobre a equipe do Galo Mineiro pelo placar de 3-0, Meneghetti. Obviamente, discursos bem efusivos no vestiário. E a gente vai ouvir o discurso do Flávio de Oliveira, preparador físico, do Sidney Lobo, que foi o técnico na beira do gramado, e do Gabriel, na boca do túnel, antes do time entrar em campo. A gente vai conferir agora os bastidores da vitória do Inter. Boa sorte, pessoal que está chegando, hein? O grupo é bom, o grupo é parceiro, o grupo é amigo, vai com Deus, vai com Deus. Novamente, moçada, a bola e o futebol vai nos oportunizar de novo participar de um jogo grande. Vocês estão preparadinhos? Curte, aproveita o momento. Vai dar saudade dessa porra, pode ter certeza que eu tô falando. Vai dar saudade. Vocês estão preparadinhos para chegar lá e não gol dos caras! Pessoal, nós vamos iniciar o retorno. Nós temos que devolver a eles o que aconteceu lá. Nós temos que vencer hoje para iniciar bem e manter a gente lá em cima, tá? Então nós temos que ser competitivos, nós temos que ser agressivos, mas principalmente organizados, tá bom? Vamos com tudo, boa sorte a todos. Ei, foi o que o Vitão falou, mano, ajudar o companheiro. Ajudar o que é? Com a bola, dá opção pra jogar. E sem a bola, mano, cobra do cara. Eu não quero ver ninguém reclamando sem a bola. A gente vai correr pra... Ô, Ribeiro, eu quero saber a tua opinião muito sincera sobre esses vídeos motivacionais. Não especificamente sobre esse do Inter, por favor. Não, eu só acho o seguinte, claro, ele só aparece quando ganha, e é Sim, perfeito, claro. né? Porque quando perde, eles existem, eles são os mesmos, só que aí não deu resultado, ninguém não tá aparece, certo, né? tá? Tu não vai postar no teu Instagram, por exemplo, teu feed badaladíssimo lá no teu Instagram, como é que é? Ribeiro Neto? Ribeiro Neto Oficial. Ribeiro Neto Oficial, tu não vai postar lá Que é as tuas fechado. dificuldades da vida, né? Que é Tu não vai fechado. postar, né? Tu vai postar tu brilhando e tal. É fechado, é só para ser pessoas selecionáveis. Então, assim, ó, é porque eu não uso profissionalmente, então, beleza. A não ser que apareça alguma proposta. De qualquer maneira, o que eu quero te falar é o seguinte, ó. Eu vou usar o meu resumo dessa história é um fato que aconteceu. Atlético Mineiro, esse Atlético Mineiro. Que vai botar para baixo, mas vamos lá. Uma vez, uma vez. Tava quase caindo, tava um horror, tava difícil. Eu acho que até que era o Tite, o treinador, eu não me lembro agora. Aí tiveram uma grande ideia. Vamos botar os familiares no acesso ao túnel, acesso ao gramado. Aí os jogadores perfilados vão entrar em campo. Aí tava o pai, a mãe, o vô, a filha, o papagaio, o cachorro, tava todo mundo perfilado. Os caras estavam chorando. Aí cara. esse cara, vamos lá. E aquele apoio. Cara, os caras estavam chorando, cara. E vamos lá. E é o amor. E a família. Tomaram 3-0.
Cara, não adianta isso aí. Isso aí faz parte do jogo. É Tu acha que o time tem que fazer o seguinte, o treinador vai lá, dá a palestra, vamos lá pro jogo, moçada, cada um sai, pega lá seu material, farda e vai pro jogo, é isso? Não, o Tu que acha dá tem jogo é o treino. Não. A atitude, claro que a atitude ganha jogo, tá? E é Mas muito- a atitude tu constrói. Não é uma palavra de ordem na beira do campo que vai mudar a atitude. A atitude tu constrói, cara. Ô, Meneghetti, eu Entendeu? quero fazer um apelo para a torcida do Internacional. Um apelo para a torcida do Internacional, porque tem uma divisão acontecendo na torcida do Inter. Eu vi agora o Gabriel e eu acho que isso tem que ser tratado. Vocês viram qual foram os nomes mais fortemente aplaudidos no anúncio do alto-falante no estádio Beira-Rio? Quando o alto-falante do Beira-Rio anunciou o nome do Gabriel, o Beira-Rio começou ruf, né? De maneira muito forte. E aí, eu vou ter que usar esse termo, mas foi o que aconteceu. Aí, quando anunciou o Edenilson, foi um aplauso gigantesco que talvez o Edenilson nunca tenha recebido na vida dele, porque era uma resposta. Porque existe hoje uma divisão na torcida do Inter que funciona assim. É a turma do Gabriel Ruf contra a turma do Super Ed. Se tu gosta do Gabriel, tu odeia o Edenilson e acha ele um perdedor. E se tu é um cara que considera o Edenilson um grande jogador, tu acha que o Gabriel não joga nada. Pelo amor de Deus, gente, todo mundo pode ter opinião, tu pode achar, eu sou um cara que acha que o Gabriel falta alguma coisa nisso e aquilo e tal, tu pode ter tua opinião sobre o Edenilson e tal, mas parem com isso. Sabe por que o Internacional fez uma partida sublime contra o Atlético Mineiro? Porque o Gabriel e o Edenilson jogaram muito. Sabe por que o Inter jogou mal contra o Palmeiras, contra o São Paulo? Porque estes dois não jogaram nada. Nós precisamos dos dois. A torcida do Inter tem que parar com essa divisão, parar com essa bobagem. Se eu gosto do Ruf, eu acho o Edenilson um perdedor. Parem com isso, pelo amor de Deus. Fala, JB. Eu acho muito justo, mas aí eu vou ser muito sincero, como tu sabe que eu sou teu amigo, Baldasso. Tu também fomentou essa divisão. Em algum momento pelo Ruf. Tu disse que não aguentava mais o Ruf. Eu não gosto. Assume, Eu não embala gosto, que mas essa isso é opinião. paternidade é tua. Isso é filho. opinião. Eu não gosto do termo, porque eu acho que o termo Tu nem ajudou. Eu não gosto do termo, porque eu acho que o termo nem é original. O Ruf é o Felipe Melo. Eu não gosto, mas é uma questão de opinião. Eu acho o Gabriel um bom jogador. O Gabriel é um bom jogador. E eu quero que ele jogue como joga no final de semana. É que tem torcedor que seca um e seca outro. O cara tá todo. Tem torcedor do Inter que seca o Edenilson. Não, eu acho que essa tua linha é muito boa. Já que a gente rodou o vídeo, vou falar. Isso acontece, como disse o Ribeiro, na derrota e na vitória. E com todos os jogadores. Já teve jogo que o Lomba se destacou e a gente rodou aqui. Teve jogo que lembra que teve um que o Cristiano Nunes enlouqueceu, o preparador, mesma coisa que o preparador. Teve jogo que o Dourado fez, teve jogo que o Damião fez, teve jogo que o D'Alessandro fez. Isso é absolutamente normal, acho bacana. É bacana porque o torcedor se sente mais próximo, vê ali o bastidor. Cara, eu não acho errado. Eu só acho que não dá para imaginar, como por vezes se imagina, que tudo acontece pela primeira vez no Inter. Aliás, recentemente o presidente Alessandro Barcelos deu uma entrevista agora no domingo e ele disse assim, o Inter está sendo profissional agora. Foi uma pergunta sobre o preparador de goleiros que ainda não se sabe se vai ser efetivado da base. Ele, o que acontece é que agora nós somos profissionais, nós podemos ter, dá para puxar o preparador de goleiros da base para o profissional. Sim, mas o Daniel Pavan, o Pellegrini na época, então vice-presidente, chamou ele da base e botou para o profissional. Isso não é nenhuma novidade, esse profissionalismo existe no Inter. Eu acho que, olha, 909 não era profissional, 915 ali já era profissional. Calma, não é tudo novo no Beira-Rio. Fala, César. Sabe que ontem a gente acabou dando a opinião sobre, eu acho muito importante essa reflexão que o Baldasso está propondo sobre o eu torço para um ou eu torço para outro dentro do ambiente do futebol. Ontem eu dei uma opinião sobre o Ruf, que eu não acho tão bom assim, não acho legal. E aí eu recebi uma ponderação de uma pessoa que assiste a gente sempre, diz o seguinte: César, a tua idade, a tua forma de entender não acha legal, mas o Inter se comunica de forma plural, tem muita criança, tem muita gente que acha o máximo aquilo. E eu acho que a gente tem que abrir um pouquinho a cabeça quando pensa nessas formas de comunicação. Eu acho que o Inter está atingindo o objetivo. O Baldasso acabou de dizer que o estádio fez o Ruf, o que é sinal que aquilo está sendo absorvido. E, por outro lado, aí sim merecemos muito precisamos pensar sobre essa dualidade que é preciso ter, que tem na comunicação, que tem em qualquer lugar. Eu contra eles, os nossos e deles. E eu acho que está na hora da gente refletir, porque isso está entrando também em lugares que são todos nossos e todos deles. Taigor, vamos voltar a falar do episódio Jeromel do ponto de vista diretivo aí. Por favor, Taigor. Isso, porque ontem chamou a atenção e a gente debateu isso no Donos da Bola Rádio, Meneghetti.
a postura do presidente Romildo Bolzan Júnior. Mais uma vez, em uma entrevista coletiva que era de uma celebração, o Grêmio estava celebrando a renovação contratual do Pedro Jeromel, o presidente se mostrou abatido. A participação do presidente em todo esse processo de solenidade foi inferior a 1 minuto. A fala do presidente Romildo Bolzan Júnior foi menor de 1 minuto. Ele deu o protagonismo para o Jeromel, mas se mostrou bastante abatido, bastante tímido, até um pouco calado, o presidente Romildo Bolzan Júnior. E isso foi um dos destaques também, uma gavetinha do que aconteceu na tarde no CT Presidente Luiz Carvalho. Bem, olha só, eu já havia feito esse diagnóstico, nem uma crítica, né, do presidente, quando o Grêmio foi apresentar, não anúncio, apresentar o Lucas Leiva, o presidente falou durante 70 segundos. Pois o presidente conseguiu melhorar, se aprimorar, foi ainda mais sucinto. Ele falou ontem durante 36 segundos. 36 segundos, justamente para destacar, para celebrar aquele que ele classificou, e com justificada razão, como um dos maiores zagueiros da história do clube. Ou seja, o Grêmio cria um evento de solenidade, o que é bacana, cria uma cerimônia, coloca o Jeromel para falar, para badalar o jogador que tem uma enorme identificação com a torcida, de momentos importantes, está aí dedicado na Série B, é o melhor jogador do time, há quase uma unanimidade nisso aqui na aldeia, e o presidente usa apenas 36 segundos, sem nenhum tipo, e não é só pelo tempo cronometrado, sem nenhum tipo de emoção, sem nenhum tipo de força, um presidente cabisbaixo. O Grêmio tem grandes profissionais na área da comunicação, tem até quem auxilia, o Paulo Ludovig lá na direção, tem o Igor Pova que faz um grande trabalho no futebol e em outras áreas. O presidente tem que saber que ele é o mandatário do clube, ele é a cara do Grêmio. Ele tem que ser mais altivo. Eu sei que ele está combalido, abatido, mas ele ficou assim, especialmente depois da existência da candidatura ao governo do Estado. Me provem que eu estou errado. Eu vou aceitar argumentos. Ele vinha, mesmo com o Grêmio rebaixado, ele vinha com seu discurso num outro tom. A partir daquele momento, parece que ele murcha. E isso ele passa um recado para a torcida, ele passa um recado para os seus colaboradores e para o vestiário, presidente. Jeromel, Lucas Leiva, o presidente tem que ter mais força. Tá difícil, eu sei que tá difícil, mas ele tem que ter mais força nesse momento. Sabe, Meneghetti, eu vou usar um exemplo assim que a gente usa na nossa vida pessoal. Quando tu tem alguma dificuldade, quando tu tem um familiar que vive um momento de dificuldade, na maioria das vezes, alguém que normalmente é a pessoa representativa dessa família, tem que ter uma presença austera. Ele pode estar por dentro acabado, derrubado. Mas como ele é o exemplo, como ele é a referência, tu tem que parecer estar inteiro, entendeu? Para que as outras pessoas te vejam forte claro. E isso se use como algo que puxe para cima, que ajude o ambiente. É o caso do presidente. É notório que ele está para baixo, por várias razões, acho que tem muito a ver com isso mesmo, né? Com a queda do clube, com a queda de popularidade, com a chance devastada de ser candidato, tudo isso tem. Mas aí quando ele vai para frente da Câmara, ele tem que ser o presidente de toda a torcida do Grêmio e ele tem que parecer estar forte. César. Eu concordo com vocês no que diz respeito a ele parecer e fica evidente que ele está abatido. Eu acho que ele não consegue mais. Ele não consegue. Ele até acredita que isso seja verdade, porque se tu vê qualquer manifestação dele, ele diz que está com a cabeça em pé, só que a imagem dele já não demonstra isso. O Grêmio é um clube que perdeu os cardeais. Os cardeais eram a base da estrutura. Quando morre o presidente Fábio Koff e os outros perdem liderança, era Romildo Bolzan, o homem a ser o líder da política do Grêmio nos próximos 20 anos. Vem o rebaixamento e o Grêmio perdeu completamente as suas lideranças, completamente. Hoje é preciso se construir uma só, e não vai ser através da liderança de Romildo. O Romildo está, inclusive, sendo negado, de certa maneira, qualquer tipo de apoio. Quem está perto do Romildo hoje está saindo, e isso é duro para ele, porque ele construiu 8 anos de gestão, e essa gestão, Meneghetti usou a expressão fim de gestão no canal do YouTube dele, né? Fim de festa. É evidente que isso está claro, né? Tu não consegue mais desassociar. Essa gestão não consegue terminar mais. Ela já terminou, mas o Grêmio tem que seguir. Então é preciso ter muita tranquilidade. O que eu acho é que ele não consegue mais. Ele tenta, ele sabe, ele entende, mas ele não consegue. JB.
Meneghetti, eu acho justa a tua análise. Ontem eu refleti, depois que a gente debateu na Rádio Bandeirantes sobre o tema e tal, e revi as situações, porque eu estava lá tão focado no Jeromel que eu acabei não vendo. Sim, Ribeiro Neto, ele sabe que Eu o estou Paulino... falando para eles daqui. O presidente, cara, eu entendo que é justa a análise, eu entendo que o presidente se sente abatido, que não é o ideal, mas, velho, eu sinceramente, tá, eu tô tendo o máximo esforço para ter empatia neste momento. Deve ser muito difícil ser o presidente, cara. Eu sei que agora vai ser impopular a minha opinião. Uma galera vai dizer, mas esse presidente arruinou e cara... Gente, se coloca no lugar dele. O cara é gremista, assim como todo mundo. Só que ele, além de ser o gremista, ele é o presidente que jogou o time dele no buraco. É óbvio que esse cara tá sentindo. Não deve ser fácil, Baldasso. O cara tá apanhando. Coloca no lugar dele. Qualquer lugar que ele vá. Se ele vai tomar cafezinho, os caras cobram ele. Se ele vai... Eu não tô dizendo que é certo, que é errado. Não. Só tô fazendo um diagnóstico. Se ele abre uma rede social, é pau. O WhatsApp dele vaza, todo mundo xinga. De certo, ele deita pra dormir. A mulher dele corneteia ele. E ele sabe que é justo, aliás, porque ele errou. Deve ser difícil, cara, se coloca no lugar. Abre a rede social, é pau, todo mundo xingando e tal. Eu passei com coisas mais ou menos parecidas na minha vida e isso nunca me impediu de abrir uma live que eu faço todas as noites para as pessoas que me seguem, sorrindo e entendendo que aquele momento não é meu e que eu tenho algo a entregar para as pessoas e que eu preciso estar bem. Preciso, é minha obrigação estar bem. Ô, Tiger, vamos falar do retorno de Breno como titular ou ainda esperando? Por enquanto, Meneghetti, o Breno deve começar esperando. Foi um indicativo dado pelo Roger Machado ontem no treinamento no CT Presidente Luiz Carvalho. Matheus Dávila esteve lá e acompanhou a atividade. O Gabriel Grando, ele treinou boa parte no time titular, mas o Breno está recuperado. Ele conversou com o Roger Machado ontem também no treinamento. O Matheus Dávila flagrou isso. Eu não sei se na conversa o Roger Machado disse que precisa dele, mas ele vai começar esperando, Meneghetti. Mas a projeção feita é exatamente para que o Gabriel Grando, para o próximo jogo contra o Guarani, na sexta-feira, seja mantido no gol, pelo menos por enquanto é essa a projeção. Obrigado pela participação de todo mundo, manda teu like, te inscreve, deixa tua mensagem e tudo mais. CCD tá me ouvindo, Paulinho? Queria conversar com o CCD. CCD tá me ouvindo? Estamos aqui, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo, CCD. Como é que tu tá, CCD? Não estamos bem. Não estamos bem? Por quê, cara? Como é que tá sendo tua rotina, CCD? Conta pra gente. Fico ouvindo a Rádio Bandeirantes. Tá bom. Desde cedo. Tu te irrita com a Rádio Bandeirantes? Fazendo vídeos no YouTube, acompanhando o Tiger Junk no canal A Dupla. Boa. E tu assiste meus vídeos da Dupla, ô César? Tá? Tu assiste os meus vídeos na Dupla? Não. Não, né? Eu assisto sem volume, eu gosto muito de ti, mas não gosto do conteúdo. Ah, bom. Aí tu assiste só os do Dávila que fala do Grêmio, né? E meu pai também faz isso, tá tudo certo, César. Exatamente, Nós temos, eu e teu pai, a mesma relação em razão do nosso gremismo, né? Isso. E da toda a mágoa que nós temos contigo, né? Pode ser. Ô, mas César, o único troço chato disso, eu tô muito cansado, cara. Parece que eu corri uma maratona. Pô. Tirando isso, eu tô bem, entendeu? Tá bom. Que bom, eu fico feliz que tu esteja bem. O Diego Serri batendo o pênalti ontem, tu tem algum comentário sobre? Eu me irritei demais, Tiger Junk. Isso aí é de um amadorismo surreal. Eu fico imaginando o Cacalo batendo pênalti. O Nelson Omedo batendo pênalti. Acabou. Valeu. Obrigado, César. Tchau. Vamos lá, Tiger! O Inter acabou de embarcar para Lima, no Peru, onde enfrenta, no Peru, na verdade, depois vai de Lima para Arequipa, amanhã realiza um treino em Lima, e enfrenta a equipe do Melgar na quinta-feira. Um embarque muito celebrado por torcedores, tá? Centenas de torcedores aguardaram o Inter no aeroporto, fizeram uma festa muito grande para os jogadores. Detalhe, o Inter viaja para Lima, chega hoje à noite em Lima, amanhã pela manhã treina na capital peruana, à tarde viaja para Arequipa. Joga em Arequipa. De Arequipa vai para Fortaleza. Uma viagem casada, o Inter enfrenta o Fortaleza no Ceará e aí só depois retorna para Porto Alegre na segunda-feira, Meneghetti. Resultado final da nossa enquete interativa sobre Jeromel ou Kahneman. A gente fez uma interativa difícil hoje. Se tivesse que renovar com apenas um dos dois, com quem você renovaria? Jeromel, 76%. Kahneman, 24%. Porque tá jogando, né? Porque tá jogando. Um abraço pro Samuel Thomas Zé Gaúcho, de João Pessoa, tá nos vendo lá na Paraíba. Um abraço, querido. Valeu. Mas eu achei que a vida útil do Kahneman fizesse ele ganhar. Não tá jogando, né, cara? Hoje às 7h19, donos da bola, versão rádio, na Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube, Esporte Band RS. Todo mundo lá.